Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos voltando com o nosso devocional e agora sim, para a leitura especial do capítulo 16 do livro de Levítico. Esses 2 dias que nós ficamos sem o devocional, peço desculpas, acabei pegando sintomas de uma gripe e a voz não ficou legal. Então, se eu fosse gravar aqui, ia ficar bem cansada, bem rouca a voz. Eu falei, não, as pessoas entendem. Eu até já comentei com vocês que se um dia não entrar o devocional, é que alguma coisa muito séria aconteceu, pode ter certeza, tá? Então, realmente a voz não estava legal e eu preferi esperar, poupar a voz para melhorar um pouquinho e voltar. Graças a Deus, já melhorou um pouco e passou os sintomas e agora, então, nós podemos dar prosseguimento aos nossos trabalhos. Essa mudança de temperatura, mudança de clima, interessante, esses dias saímos aqui de Cuiabá, estava um calor, cheguei em São Paulo, estava 11 graus, aí voltando para cá, São Paulo frio, aqui Cuiabá quente, e agora Cuiabá frio, e a gente vamos vivendo aí essas mudanças de temperatura, mas faz parte de todo o trabalho que nós desenvolvemos, tá bom? Peço muitas desculpas e perdão a você que tanto todos os dias procura os devocionais, mas você já sabe, se não entrou o devocional, é porque realmente alguma coisa aconteceu. Se você acordou pela manhã, olhou lá no canal no YouTube, não está o devocional, você já pensa, vou orar até pelo pastor porque alguma coisa aconteceu. Porque o devocional sou eu que gravo, sou eu que faço, que é o carinho meu. Desde que começamos, eu faço e edito. Nunca ninguém editou o devocional para mim. Eu gravo, eu edito, eu faço o devocional. E vamos seguindo nessa fé e caminhando aí na presença de Deus. Gratidão até pelas suas orações, tá? Pelas suas súplicas por nós também. E tenha certeza que nós também oraremos por vocês. Inclusive, o capítulo 16 de Levítico vai falar sobre como o sacerdote deve entrar no santuário. Nós vamos ver aqui qual seria a recomendação para o sacerdote entrar no santuário. E falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. E por que eles morreram? Porque eles foram, sem autorização, fazer o que eles não estavam autorizados. Eles eram sacerdotes, porém eram ajudantes, e eles foram fazer algo que somente o Arão estaria autorizado a fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés, diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isso, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e com um carneiro para o holocausto. Então Deus estava dizendo assim, olha, fala com Arão que não é para ele entrar no santuário de qualquer jeito, como se fosse um lugar comum, como você entra na sala, como você entra no quarto, como você entra na cozinha. Não. Fala para ele que para entrar no santuário tem que ter todo um respeito e todo um preparatório. Quando ele for entrar no santuário, versículo 4, vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a sua mitra de linho. Estas são as vestes santas, por isso banhará a sua carne na água
e vestirá. Então fala para Arão, Moisés, que toda vez que ele for entrar no santuário, ele terá que colocar essas vestes que eu estou dizendo. E antes de entrar, ele tem que se lavar, porque senão ele vai morrer. E da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para expiação do pecado e 1 carneiro para o holocausto. Depois oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela casa de Israel também. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão, Moisés, lançará a sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra pelo emissário. Vamos ver qual dos 2 aqui será para o Senhor. Escolha um dos 2 para oferecer ao Senhor. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Primeiro você cuida do seu pecado, para depois você entrar no santuário e oferecer o holocausto a Deus. Mas o bode sobre o que cair a sorte para ser bode emissário, apresentará vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, aquele não seria morto, ele seria solto e como se fosse o emissário, que levaria para longe o pecado das pessoas. O sacrifício pelo próprio sacerdote, vamos ver pelo próprio sacerdote o que ele deveria fazer. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Degolará o novilho da sua expiação, tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático, e levará para dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo aspergirá sobre a face da propiciatório para lado oriental, e para o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Agora vamos ver o sacrifício pelo povo, como seria. Depois degolarás o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e dos seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que reside com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação dos filhos de Israel. Então, primeiro, o Arão entraria, faria a expiação por ele, oraria por ele, se santificaria, para então, depois, ele autorizar os filhos de Israel a entrar, para assim os filhos de Israel serem santificados. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue aspergirá sobre o altar com seu dedo, 7 vezes purificará das suas imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo pecado, ou expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem
designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades, ou seja, aquele bode, ou cordeiro, né, vamos assim dizer, levaria para longe do tabernáculo a iniquidade de todas as pessoas, levaria para o deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entraram no santuário e ali as deixará. As vestes do santuário, o Arão não poderia levá-las para casa. Elas teriam que ficar no santuário e ali elas seriam preparadas, né, como diz o versículo 24, banhará sua carne em água no lugar santo, vestirá suas vestes, então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará suas vestes, banhará sua carne em água e depois, sim, aí sim, ele poderá entrar no arraial. A ideia aqui no versículo 26 é que aquele que levou o bode emissário, representando o pecado das pessoas, ele estaria carregando os pecados, estaria contaminado pelos pecados das pessoas e por isso ele precisava passar por uma limpeza, ele precisava ser lavado, ser limpo, banhar com água antes dele poder entrar no arraial. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles e a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar também teria que lavar, porque esta seria a parte imunda do animal, que não seria aceito pelo Senhor, e neste caso teria que ser lavado a pessoa que estava ali ajudando Arão. E aí Deus falou também de uma festa anual, que eles deveriam celebrar anualmente uma festa ao Senhor. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificação, e sereis purificados de vossos pecados perante o Senhor. E um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas, isto é, estatuto perpétuo perante o Senhor. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio, no lugar do seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho e as vestes santas, assim fará expiação pelos santuário, também fará expiação por toda a terra da congregação. Semelhante fará expiação pelos pecados e por todo o povo da congregação. E isso será por estatuto perpétuo para fazer expiação pelos filhos de Israel todos os seus pecados uma vez no ano. E fez Arão conforme tudo que o Senhor havia mandado. E assim para ser então purificado, não somente a Arão, mas também os filhos de Israel, que precisavam ter essa cobertura espiritual, este sacrifício que representava a purificação do pecado deles. Vocês perceberam que todo o trabalho de purificação, todo o trabalho de perdão era colocado sobre um animal. Por isso que Jesus Cristo, quando veio, ele veio representando o Cordeiro de Deus. E João Batista até disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor de sua vida, todo aquele que aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, a primeira coisa que ele recebe é o perdão dos pecados e a justificação. E a partir daí, o Espírito Santo começa a trabalhar a regeneração no coração de tal pessoa.
que você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, confiar nele e se render a ele e convidá-lo para ser o Senhor da sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gratidão pela palavra, gratidão pelo amor, gratidão pela fé que nos é dada através de Cristo Jesus, o nosso Pai. Sou grato ao Senhor, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Sou grato a Ti, meu Pai, pela liberalidade que o Senhor nos dá. Em Cristo Jesus somos mais. Oh, meu Pai querido, continua nos ensinando. Obrigado, porque cada dia que passa, nós estamos avançando, crescendo e vamos aprender muito, muito mais sobre a sua palavra. Muito obrigado. Em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos. Amém. E assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Amanhã nós estaremos no capítulo 17. O sangue de todos os animais deve ser trazido à porta do tabernáculo. Aí nós vamos ver qual seria essa maneira como Deus gostaria que o sangue dos animais fossem trazidos junto à porta do tabernáculo. Amanhã será muito importante. Já já nós vamos sair um pouco da história aqui dos sacrifícios e vamos começar a entrar sobre outros aspectos da vida do povo de Israel no deserto, tá bom? Daqui a pouco vamos falar de festas solenes, vamos falar das primícias, vamos falar das leis dos sacrifícios. Daqui a pouco nós vamos conhecer as penas dos crimes também, que aqui Levíticos vai relatar para nós as penalidades dos crimes que as pessoas cometiam. E eu convido você a continuar conosco na nossa leitura diária. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até nosso próximo encontro. Até lá.